É com isso, Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar sobre essa polêmica aí que surgiu já há um tempinho. Eu resolvi deixar a poeira baixar para poder falar sobre isso, porque eu não gosto muito de chegar em grandes polêmicas e falar logo no momento que ela sai, pra galera não pensar que a minha opinião aqui, meu vídeo aqui é só pra poder aproveitar a época de treta e ganhar views e likes em cima disso, quando na verdade é algo que eu gostaria de falar. Por isso que existe uma playlist aqui chamada de Comenta, e nessa playlist de vez em quando eu falo algo também que sai um pouco do escopo do canal. Nesse caso nem sai tanto, porque o Nintendo Switch foi citado, mas eu gostaria de falar sobre outras coisas também, quanto a essa polêmica do que o Phil Spencer falou, e também sobre o futuro de jogos em nuvem, como por exemplo o Stadia tem fazendo, PS Now e o Xbox Cloud quer fazer. Então, bora falar sobre isso aí. Phil Spencer diz que Amazon e Google são os reais competidores do Xbox. E embaixo, Cloud Game, ou seja, jogos em nuvem podem ser a próxima guerra de console. Isso foi o que o Phil Spencer falou recentemente, tá? Vamos ler exatamente a passagem que ele falou. Quando falamos sobre Nintendo e Sony, nós temos muito respeito por eles, mas eu vejo a Amazon e o Google principais competidores daqui pra frente. Isso não é de respeito à Nintendo e à Sony, mas as empresas tradicionais de jogos estão um pouco fora do lugar, um pouco fora da posição. Eu acho que eles podem vir tentar recriar o Azure, mas nós investimos bilhões de dólares em cloud service, ou seja, em serviços de nuvem durante esses anos. O que ele quis dizer aqui, gente? O que o Phil Spencer falou, o que ele quis dizer aqui é que ele não vê futuro nos consoles tradicionais, que o futuro dos games vai ser tudo jogado em nuvem. E a Microsoft já está investindo nesse formato de nuvem há muito tempo com Azure. Porque a Microsoft não trabalha só com jogos, né, galera? Ela trabalha com diversos outros serviços. E a Azure já é Cloud Computing, ou seja, já é serviço em nuvem há muito tempo. A Microsoft já vem investindo bilhões de dólares nisso há muito tempo. Então Phil Spencer disse que a Microsoft está pronta para a próxima tendência de mercado que, na visão dele, daqui pra frente vai ser jogar em nuvem. E por isso que ele disse que a Microsoft irá competir com Amazon e Google, porque a Amazon e Google já estão também preparadas para esse tipo de mercado. Vide que a Google lançou o Stadia, por exemplo, que não é um sucesso, mas é um passo inicial nesse tipo de serviço em nuvem. Continuando com o que o Phil Spencer falou. Eu não quero brigar nessa guerra de formato com esses caras enquanto a Amazon e Google estão focados em como vão levar jogos para 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ultimamente, esse é o objetivo, reafirmando ainda que ele vê que o futuro é jogos em nuvem. De acordo com o protocolo, Phil Spencer mencionou que a Microsoft vai continuar cooperando com a Nintendo e Sony em iniciativas para que possa se jogar com várias companhias. Aqui ele está dizendo que a Microsoft vai continuar cooperando com a Sony e com a Nintendo em jogos multiplayer cross-platform. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre esse pronunciamento do Phil Spencer, sobre o mercado de jogos em nuvem, sobre a Sony, a Nintendo está fora de seu lugar, referente ao futuro, que seria a tecnologia em nuvem. Bom, falando do Xbox em si, entre competir com a Nintendo e Sony, Phil Spencer disse que está falando daqui para frente, para o futuro, porque de fato o Xbox não consegue competir com o mercado atual de jeito nenhum. O PS4 surgiu em 2013 dando um tapa na cara da Nintendo com o Wii U, dando um tapa na cara da Microsoft com o Xbox, por erros da Nintendo e por erros da Microsoft. Nintendo lançou o Wii U um ano antes, um console que não teve um marketing muito bem feito, a galera não sabia se era um complemento do Wii ou se era um console novo, lançou um tablet misturado com controle que não soube fazer uso bem daquilo ali durante anos, e um hardware que era muito mais parecido com a geração anterior, com PS3 e Xbox 360, do que com a próxima geração, que iria vir como PS4 e Xbox One. A Microsoft, por sua vez, lançou o Xbox One caro a $500, te obrigando a ter um Kinect e tirando a cara de um console, mas sendo um centro multimídia, onde você poderia fazer tudo num aparelho só. Fora a polêmica de você não conseguir emprestar jogo, porque a Microsoft queria inicialmente que os jogos fossem bloqueados, mídia física de alguma forma, e emprestar jogo seria um pouco difícil. Tanto que a Sony aproveitou essa gafe da Microsoft, digamos assim, nos 45 do segundo tempo na apresentação do PS4, fez uma propaganda tipo, como você empresta jogo para o seu amigo? Aí o cara foi lá, pegou o jogo
deu na mão do outro cara, assim, dessa forma. Ou seja, a Sony aproveitou erros da Nintendo, aproveitou erros da Microsoft e fez todo o acerto. Fez o feijão com arroz com o PS4 e conseguiu ser a líder da geração. Não tô desmerecendo o PS4, ele é um console incrível, de fato eu acho que ele tá na posição que ele merece, porque ele tem os serviços legais, ele tem uns jogos muito bons exclusivos, mas início de geração, quando isso define muito o que vai acontecer com a geração pra frente, a Sony soube trabalhar em cima dos erros das concorrentes e também fazer um marketing muito bom, muito agressivo pra galera identificar que o videogame daquela geração continuava sendo PlayStation. A Nintendo ficou no limbo do mercado até 2017, quando ela lançou o Nintendo Switch. Ela olhou para trás, viu todos os erros do Wii U e tentou consertar grande parte deles no Switch, que foi um console novo com uma nova estratégia, tentando alcançar tanto o mercado de console tradicional quanto o mercado portátil. Afinal de contas, o Switch é um híbrido. E ela conseguiu fazer isso com que a galera olhasse pro Switch como se fosse um console de mesa, sendo naturalmente um portátil que você pode ligar na TV. Só que ela queria que as pessoas vissem ele como console de mesa porque ela lançou jogos porte de console de mesa. Ela pegou jogos do Wii U que fizeram sucesso, como Mario Kart 8 Deluxe, adiou Zelda Breath of the Wild, que é o grande lançamento, para também ser um jogo de lançamento do Nintendo Switch, colocou Splatoon 2 lá, colocou Xenoblade lá, colocou Fire Emblem lá, colocou todas as franquias grandes dela, que era de console de mesa, no Nintendo Switch, e trouxe as franquias de portátil e adicionou no Nintendo Switch uma robustez maior. Então a Nintendo conseguiu fazer um bom marketing, conseguiu apresentar muito bem o seu produto e atualmente ele, não oficialmente, porque a Microsoft parou de anunciar as vendas, mas tudo indica que o Switch, com menos de 3 anos completos de vida, já passou o Xbox em vendas totais. Então, falando de um mercado agora, a Microsoft, de fato, ela não compete com a Sony e com a Nintendo porque ela não consegue competir. O console dela não consegue alcançar números que o console da Sony e o console da Nintendo alcança. Então eu diria que o Phil Spencer, ele falou daqui pra frente a gente não sabe como é que vai ser. Então eu diria que a frase do Phil Spencer meio que se aplica no presente, porque na verdade não é que ele não compita, né, o Xbox com o PS4 e o Switch, mas ele não consegue competir, ele não consegue chegar lá na frente, ele não consegue correr nos mesmos passos que o PS4 e o Switch agora vem correndo. E a Microsoft viu isso muito bem desde o início da geração, mesmo o Wii U tomando uma surra, a Sony estava batendo pra tudo quanto é lado em Berserker Mode com o PS4. Então a Microsoft foi mudando a sua estratégia ao longo do tempo, ela foi focando mais na marca Xbox como uma provedora de serviço de jogos e não como uma plataforma de console. Isso se mostra com Game Pass, jogos exclusivos dela saindo para PC, entre outras atitudes que a Microsoft vem tomando, como até mesmo lançar jogos exclusivos para o Nintendo Switch. Cuphead, Hellblade e Minecraft estão no Nintendo Switch. E por sinal, Minecraft e Cuphead estão sempre no topo de venda dos jogos mais vendidos da semana ou do mês no Nintendo Switch. Beleza, a gente já entendeu que a Microsoft, ela de fato, ela não tá conseguindo competir com o Switch e com o PS4 no mercado de consoles atual. Seja o PS4 por ter dominado o mercado tradicional e seja o Switch por ter entrado com uma proposta que abrange algumas frentes que os consoles tradicionais não conseguem alcançar. Ou seja, o Switch está comendo pelas beiradas. É o tal do Oceano Azul que a gente sempre fala. Agora a questão do futuro, o game em nuvem. Será que de fato os jogos em nuvem vão ser o futuro em curto prazo, ou em médio prazo, ou será em longo prazo? Bom, isso é uma coisa meio complicada de se dizer, mas assim, na minha opinião, eu acredito que ainda haverá uma nova geração, nós vamos ver o PS5 aí, a gente vai ver o Xbox Series X, tanto que a Microsoft está lançando console, o Series X vem por aí, e é um console mais poderoso do todo o universo, ela quis dizer, né? Então, a Microsoft continua, mesmo com esse pensamento que o futuro é Amazon e Google, lançando consoles tradicionais com hardware parrudo para rodar localmente seus jogos. Então a Microsoft sabe que o futuro não é tão curto, o futuro é em médio ou longo prazo, porque ela está lançando uma nova plataforma de hardware dedicada. Então o PS5 e o Xbox Series X, eu acredito que eles devem vir já com algum serviço ali dentro, com alguma forma de você jogar de fato já em nuvem. A Sony já faz isso com o PS Now de alguma forma, e acredito que o Xbox Series X já deve vir com o Xbox Cloud incluído. E talvez a Microsoft lance até uma versão de Xbox, uma caixinha burra, né? Um terminal burro, que é somente uma caixa pra você ligar na sua TV e você jogar via cloud. Não tem nada muito complexo, um hardware muito complexo ali. Ou seja, você vai comprar aquela caixinha
que deve ser barata só para você conseguir jogar. Ela vem a caixa e o controle, você conseguir jogar em nuvem. Pode ser que ela faça isso ainda na próxima geração. Talvez por isso que o Xbox Series X se chama Series, porque deve ter a versão robusta, parruda, para você jogar localmente na sua casa, e a versão que é só para você conseguir executar o serviço em nuvem dela. Mas eu não vejo isso como na próxima geração algo tradicional. Eu não consigo ver isso nem na outra. A gente tá entrando na 9ª geração, eu acho que nem na 10ª geração a gente vai ter como padrão jogos em nuvem, mas sim se popularizando cada vez mais lentamente. Gente, preste atenção, a gente tem um mercado hoje tradicional, o online está constante, né? Você tá online no PS4, você tá online no Xbox, é algo constante, a gente sempre tá. E mesmo assim muita gente reclama quando sai algum jogo always online, algum serviço always online, porque de fato é chato. Porque se você não quiser estar online, ou se você não puder estar online, você vai poder usar aquele produto, aquele serviço. Isso se aplica aos jogos em nuvem 100%. Além disso, nós temos um mercado cada vez mais digital, mas mesmo assim, grande fatia do mercado ainda gosta de jogos físicos. Aparentemente, o Xbox Series X ainda vai ter leitor de disco, e o PS5 provavelmente também. Então, o mercado de jogos físicos ainda é muito forte, seja porque a galera quer ter a caixinha, a galera quer ter o jogo ali fisicamente, ou devido às grandes varejistas, GameStop, Best Buy, etc., que ganham muito dinheiro com isso. Fora que jogos físicos apresentados nas lojas é uma forma de marketing para aquele console e para aqueles jogos. Então o mercado de físico ainda é forte. Mesmo o mercado digital crescendo muito. E a gente tá, gente, em 2020. Os jogos digitais começaram na 7ª geração. E ainda não conseguiram se tornar algo padrão, algo que é consumido pela maioria dos gamers. E computação em nuvem, galera, perceba que o Phil Spencer falou que é uma coisa que eles gastam bilhões de dólares durante anos e anos nesse investimento. E é uma coisa que é cara. Eu não sei como que o Google Stadia ele tá se preparando para poder alcançar esses 7 bilhões de pessoas que a Microsoft falou, por exemplo, mas é uma coisa cara, porque você tem que pensar que você, como empresa que vai prestar esse serviço, tem que ter uma banda larga muito grande, mas isso aí não é um problema. Já vi de que a gente já tem alcance de velocidade muito grande, principalmente para empresas. Você tem que ter um serviço de armazenamento enorme, porque todos os jogos e dados pessoais dos usuários vão ficar armazenados nos seus servidores. E você precisa ter uma fazenda de servidores muito grande, com um nível de processamento absurdo, porque todo jogo vai estar rodando na nuvem, ou seja, vão ter servidores espalhados pelo mundo rodando aqueles jogos fisicamente para te dar esse serviço via internet. Então imagina, sei lá, um andar inteiro com um monte de máquina rodando o jogo o tempo inteiro para 7 bilhões de pessoas? Vamos ser pé no chão. Vamos falar uma base instalada, por exemplo, de PS4 que alcançou 100 milhões de pessoas. Manter esse serviço rodando para 100 milhões de pessoas é algo que custa muito, tanto em questão de infraestrutura quanto em questão de dinheiro. Eu não sei sinceramente se a Amazon, a Google ou a Microsoft está preparada para atender uma base instalada de 100 milhões de pessoas, por exemplo. E se tiver, isso deve custar muito caro atualmente. Então, ainda tem essa questão do custo, que eu acho que, com certeza, conforme vai passando o tempo, isso vai melhorando. Só que a tendência é cada vez mais os hardwares ficarem mais parrudos e robustos para entregar cada vez mais jogos mais bonitos. Então, se o padrão, a tendência da próxima geração for 4K 60 FPS, por exemplo, streamar isso é algo absurdo. Fora que, lá fora, aqui também no Brasil tem isso, mas lá fora, nos Estados Unidos principalmente, existe um negócio chamado que é limite de banda, que você tem uma franquia. Quando você assina aquele plano de celular, você não tem aquela franquia de 5 GB, 8 GB, 10 GB para você usar a internet 4G na rua? Então, lá fora, a internet é muito cobrada com isso, eles têm esse limite. Aqui também tem, por exemplo, eu fui ver o plano da NET no Rio, de 120 MB, ele tinha um limite de 400 GB. Imagina você streamar a 4K 60 FPS jogos que você joga por 2, 3, 4, 5 horas por dia, fora o seu Netflix, seu Amazon Prime, os downloads que você vai fazer durante o uso de celular, smartphone, PC, Spotify, Instagram, que puxa internet pra caramba, YouTube. Então, imagina 500 milhões de serviços online mais esse, aí a sua banda acaba. Acabou, você chegou no seu limite de franquia, você vai jogar como? Então eu acho, galera, que o serviço em nuvem é algo que tinha que começar. Começou com o Google Stadia, a galera começou com o PS Now, então alguém tinha que começar, e vai começar, só que os passos estão muito lentos. Eu, sinceramente, eu não sei de fato se na próxima geração vai ser algo primordial. Quando eu digo próxima geração, eu digo nem a nona, tô dizendo já a 10ª. Pra mim, essa nona geração aí de PS5 e Xbox Series X, a gente vai ter o serviço como algo complementar e não como algo principal. E eu não sei também se na 10ª geração vai ser assim. Eu, por exemplo, se minha forma de jogar fosse a principal, o serviço de jogos em nuvem, essa semana eu teria ficado 3 dias sem jogar, porque houve um problema de
cabeamento externo da Team Brasil, já falei isso aqui e vou repetir, eles levaram 3 dias para trocar um cabo. 3 dias. Eu sei que a gente não é parâmetro Brasil, etc, tipo de serviço, mas, por exemplo, se eu tivesse escolhido essa forma de jogo, eu ficaria 3 dias sem jogar nada. Enquanto sem internet eu consegui, por exemplo, jogar meu Pokémon Sword and Shield e meu Fire Emblem Three Houses no meu Nintendo Switch. Se eu tivesse o PS4 Xbox One, eu conseguiria jogar meu God of War ou meu Halo. Pra mim, o Phil Spencer falou isso para poder causar e mostrar para o mercado que a Microsoft está pronta para poder fazer game computing, ou seja, jogar jogos em nuvem via streaming. Para mim só foi para isso. Ele chacoalhar o mercado e falar assim, olha só Amazon, olha só Google com seu Stadia. Fica ligado que eu vou ter meu serviço. Olha só a galera que gosta de Xbox, fica ligado que a gente vai entrar nessa disputa aí, beleza? E só para poder mostrar, lançar os holofotes para cima deles. Lembrando que o Phil Spencer também tem um costume um pouco de falar algumas baboseiras, como por exemplo, dizer que jogos single players como Horizon Zero Dawn não tem o mesmo impacto do que antes. Ele falou sobre isso, citou também Zelda. Quando o próprio 2017 Zelda Breath of the Wild foi eleito o jogo do ano, no ano seguinte God of War foi eleito o jogo do ano, e em 2019 quem foi eleito foi Sekiro, ambos jogos single player. Então é isso, galera, esse vídeo aí falando sobre jogos em nuvem, sobre a polêmica que o Phil Spencer falou que não compete mais com a Sony e com a Nintendo. Espero que você tenha entendido aí a minha posição, minha opinião sobre isso. Dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo pra gente continuar batendo esse papo aqui sobre jogos em nuvem e a Microsoft não vê mais a Sony e a Nintendo como competidores. Beleza, galera? Cupom DIGPLAY na descrição, assim como o link da Big Boy Games. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!